Que a paz, a serenidade e a harmonia permaneçam conosco nesse momento de reflexão do Evangelho à luz da doutrina espírita. O capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo curto, mas é um capítulo muito significativo, porque ali está a mensagem do Espírito da Verdade, Jesus. Então, o Mestre é quem coordenou toda a codificação do Espiritismo, inspirou os médiuns, veio com vários colaboradores, e a doutrina espírita é uma modificação, uma possibilidade gigantesca de transformação moral nossa, do homem em si e de toda a humanidade. É a terceira revelação. A caminhada da humanidade, ela vai gradativamente, com todas as dificuldades, superando obstáculos, e as pessoas, às vezes, têm que passar por experiências mais difíceis para desenvolver a sensibilidade além da inteligência. Porque a inteligência sempre se desenvolve, mas a sensibilidade às vezes não é tão rápido. Assim como o joalheiro ele vai lapidando o diamante, o Cristo vai lapidando as nossas almas e, por sermos diamantes brutos, porque nós somos criaturas divinas, somos filhos de Deus, uma centelha do Pai que nos criou, então nós somos criaturas divinas, mas bruta, que precisa burilar, precisa ser trabalhada para expressar toda a sua luz, todo o seu potencial, assim como o joalheiro faz com o diamante, com a pedra bruta, que transforma numa joia preciosa. Então a gente vê que o caminho dos judeus não foi fácil. 300 anos de servidão no Egito, os hebreus, 40 anos no deserto. E era um povo que foi escolhido não por privilégios, mas é um povo que tinha um senso de unidade e era uma missão para aquele povo, como outros povos também têm missões, como o Brasil, por exemplo, tem uma missão também. Então não é nenhum privilégio, é alguém com uma habilidade, uma capacidade de melhor executar aquela tarefa. E os hebreus, depois que formaram a sua nação, eles estavam ali na época de Jesus, dominado pelo Império Romano. É um império que foi construído com a permissão de Jesus, para que houvesse no mundo uma rapidez maior da cristianização. Você tinha a primeira globalização, o Império Romano globalizou. Era o idioma oficial, era o latim dos romanos. A língua de comunicação entre os povos era o grego popular, seria o equivalente ao inglês de hoje. E lá, na Palestina, se falava o aramaico. E não tinha problemas de locomoção, porque tudo se passava dentro do Império Romano. Então estava preparado para a globalização, que não deu certo. O homem às vezes se perverte, o Império Romano se desfez pela ordem de Jesus, porque já não fazia mais sentido. Mas para os romanos, a Palestina, ali onde Jesus estava, era questão estratégica, porque as caravanas que vinham do Oriente, elas iam usar esses portos. O trigo, muito importante aqui, usava também esses portos. Então, esse caminho de Cairo, do Egito, até Damasco, os romanos chamavam como Via Maris, porque tinha uma época do ano, particularmente no inverno, no hemisfério norte, que é dezembro até final de fevereiro, não se navega. Então, essas caravanas eram muito importantes, porque não podia navegar. Então, nunca que o Império Romano ia deixar os judeus em paz. Era questão de Estado, segurança do próprio Estado. E nessa atmosfera difícil que Jesus vai, então, nascer e trazer a sua mensagem renovadora. Conforme está no Evangelho de Mateus, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Um povo escravizado por Roma, difícil a situação deles. Qualquer deslize, a punição era terrível. Muitos iam para aquelas galés romanas, aqueles barcos.
O período de vida de alguém que estava condenado a remar aqueles barcos era de 4 meses, em condições insalubres. Então, era praticamente uma condenação à morte com trabalhos forçados. Então, um povo muito sofrido, espoliado das suas coisas, pagando impostos altíssimos. E aí Jesus vem mostrar, trazer o alívio para as aflições. E ele coloca que suave é o meu jugo, leve o meu fardo. O fardo de Jesus é leve. Todos os sofrimentos encontram a sua consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus. Então, todos esses problemas que nós temos hoje no dia a dia, decepções, humilhações, dores físicas, misérias, é um peso muito grande. Tem pessoas que têm uma enfermidade, uma dificuldade, e às vezes incuráveis, sentem dor. Um fato que me marcou na minha juventude foi o pai do amigo meu. Eu nem era espírita, mas eu fiquei impressionado com a situação e a resposta que ele deu. Quando perguntaram para esse senhor por que ele era espírita, esse senhor ele tinha uma doença crônica, estou falando de 50 anos atrás. Era outra medicina, outra época. E ele falou assim, eu sou espírita porque eu já vaguei por todas as religiões e eu não encontrava explicação para a dor que eu sinto. Por que eu sofro? Por que eu sinto uma dor ininterrupta, que nem me deixa dormir? Eu nunca fiz nada demais. Eu sou honesto, trabalhador, eu respeito a minha esposa, educo meus filhos. Por que eu sofro? E o Espiritismo trouxe a explicação. A reencarnação. Então, por isso eu me tornei espírita. Então, Jesus fala do fardo leve, porque explica na confiança em Deus. Hoje, um dos maiores problemas que tem na nossa sociedade é pessoas ficarem ansiosas e pessoas ficarem com depressão, porque não confiam em Deus. Tem um problema, tem uma decepção, arrogância, orgulho. Por quê? Por que essa situação acontece comigo e não acontece com o outro? Porque é a minha missão, é o meu trabalho. Então, com a confiança em Deus, o fardo vai ficar mais leve. E o mestre fala, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Mas assim como o balão sobe na atmosfera, a planos mais elevados, para esse balão subir tem que se livrar do peso. O balão tem vários pesos de areia, para segurar o balão mais baixo, ele quer subir, joga o peso de areia fora. Para nós subirmos ao nível de entendimento e compreensão de Jesus, para nós nos aproximarmos do Mestre, nós temos que tirar esses pesos, o ódio, a inveja, o rancor, a amargura, confiar em Deus, confiar em Jesus. O jugo de Jesus é leve e suave, porque ele impõe como dever o amor e a caridade, por isso que é leve. O fardo é leve e o jugo é suave. Jugo, para entender, é aquela trave que a gente coloca no boi, para fazer algum trabalho forçado. Então isso é jugo, mas o jugo do mestre não. O jugo é leve, porque é a obediência às suas leis, é a vivência do amor, a vivência da caridade. Isso sim, conforme ele nos ensinou. Então nós estamos sendo trabalhados gradativamente ao longo dos séculos por Jesus, que vai trabalhando a nossa alma para nós sermos pessoas melhores. Mas o que é importante é que esses espíritos superiores, eles não violentam a nossa consciência, eles não impõem. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nunca disse, você tem que seguir esse caminho. O mestre não disse isso. Ele falou, eu sou o caminho. E ele nos convida a segui-lo, respeitando o nível de compreensão e entendimento de cada um. A nossa sociedade é muito heterogênea, então nós temos que aprender a respeitar o nível evolutivo, o nível de despertamento que cada um possui. Mas Jesus disse naquela época, conforme está no Evangelho de João, o Consolador, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas essas coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito, porque Jesus não podia falar tudo para aquela época. O nível de inteligência não era de hoje, como é hoje, a intelectualidade, o nível dos sentimentos. 20 séculos praticamente Jesus quase que esperou, 18 séculos e meio para ser preciso, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então ele disse que viria o Consolador, que é o Espiritismo. E o mestre esperou que realmente houvesse um avanço da tecnologia,
Se a gente buscar um pouquinho na memória, como é que estava o mundo em 1900, cento e poucos anos atrás? Nós começamos o século XX, em 1900 e pouco, com charretes. Lembra das charretes? O carro não tinha sido inventado ainda. Começamos com charrete. O carro foi inventado nos Estados Unidos, depois foi exportado, outras fábricas apareceram. O carro, começamos em 1900 de charrete, quando chegou no ano 2000, nós tínhamos já nave espacial. Em 100 anos, o avanço da tecnologia. Então, assim também foi. Jesus não podia falar tudo na sua época, pelo nível de ignorância. Então, o Espiritismo vem no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo e precisa de surgimento do Espírito da Verdade, que é o próprio Mestre. Então, no momento que Jesus determinou, porque o seu programa para a evolução da humanidade não muda nada. Ele vai seguir o seu programa, ele vai trabalhando nossas almas, porque nós temos o livre-arbítrio individual e coletivo, mas um livre-arbítrio com uma capacidade de decisão limitada. E Jesus interfere quando é necessário. Não, para por aqui. Uma nação, quando quer invadir outra, uma guerra, um problema qualquer, o mestre interfere. A gente lembra, se não me engano, foi Filipe II, da Espanha, quando ele resolve invadir a Inglaterra. Ele criou a chamada Invencível Armada, que foi lá para bombardear a Inglaterra com seus navios, 3.000 homens, centenas de canhões. Quando estava para chegar na Inglaterra, uma tempestade destruiu a Invencível Armada. Não, isso não vai acontecer. Ou seja, o mestre vai interferindo quando é necessário, cerceando os excessos das pessoas. Diz então, aqui na Revista Espírita, essa mensagem que chegou, do Espírito da Verdade. Há várias moradas na casa do meu Pai, eu lhes disse há 18 séculos. Essas palavras o Espiritismo veio fazer compreender. Então, Jesus se identificando. Olha que beleza! O próprio Mestre, conforme ele tinha prometido nas suas profecias, que ele voltaria, ele voltou. Voltou no momento aprazado. Não precisava reencarnar mais, porque a reencarnação de Jesus foi muito complicada. Ele veio trazer pessoalmente, através dos médiuns, a mensagem consoladora. No livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre nos diz: o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito da Verdade, que é o próprio Senhor. Então está ali identificado o Espírito da Verdade como Jesus, que cumpriu a sua profecia e veio trazer a mensagem do Consolador, que é o Espiritismo. É a terceira revelação. Diz Emmanuel no livro Caminho da Luz, que, comparando, a comunidade de espíritos angelicais, que já tinha se reunido 2 vezes aqui onde está o planeta Terra, a primeira vez se reuniu para, junto com Jesus, ele coordenou a construção do nosso planeta. E a segunda vez para organizar a vinda do Senhor. Ou seja, a reencarnação de Jesus na Terra, na antiga Judéia, foi tão importante quanto a construção do nosso planeta. E a terceira revelação é igualmente importante, porque é o verdadeiro cristianismo que vai modificar a face da Terra. Então, nós, espíritas, quando temos conhecimento disso, assumimos um compromisso gigantesco perante a divindade, porque recebemos as bênçãos da revelação. Agora, resta nós usarmos esse conhecimento na nossa transformação moral. Mas o homem é o homem. E o cristianismo, quando se estabeleceu na Europa, se tornou uma fé cega, por interesses mundanos. A fé cega que levou à Inquisição, às cruzadas, às guerras religiosas, e se perverteu a sociedade da Europa. Mas o Espiritismo vem resgatar. Então, essa árvore do Evangelho foi resgatada pela ação de Jesus, mostrando que a vida continua, a vida após a vida, mas de uma forma racional, que você analisa e compreende, é a fé raciocinada. A gente sabe que eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser, mas eu vou colher, eu sou responsável pelo que eu plantar. A lei de ação e reação, os caminhos que eu vou escolher todos os dias.
Estou plantando e estou colhendo. Então, hoje, a experiência que passamos é o reflexo, muitas vezes, das experiências passadas, de outras encarnações, e ainda dessa encarnação também. Porque quantas vezes nós tomamos decisões equivocadas, nos deixamos levar pela uma decisão tempestiva, sem pensar muito, equivocada. E nós já tivemos no mundo espiritual várias vezes. Nem sempre voltamos bem, como foi André Luiz na obra Nosso Lar, ficou 8 anos no umbral, lá drenando a energia negativa do corpo espiritual dele, até poder ser resgatado. Mas não importa quanto a gente chega, a gente vai ter condições de estudar, se preparar nos centros de pesquisa, nas universidades, e se preparar para reencarnar como nós estamos aqui hoje. Então nós conversamos com nossos mentores, fizemos um levantamento das nossas vidas passadas, pensamos bastante, analisamos, e a família que a gente está hoje, a cidade onde está, segue uma programação. Então, se eu estou vivendo uma situação mais delicada, mais difícil ou não, vamos lembrar que foi de acordo com nossos mentores. Aqui só quebrando um pouquinho a seriedade. Eu lembro que eu converso muito com minha esposa, eu sou casado já há mais de 40 anos, tenho 4 filhos, 7 netos, e aí ela fala, nossa, mas esse envolvimento, esse trabalho seu, eu falo, olha, você não pode reclamar, porque nós conversamos lá no mundo espiritual, você sabia que ia ser dirigente espírita, então agora aguente, porque realmente não é muito fácil acompanhar um dirigente espírita, há mais de 40 anos dedicado à doutrina, mas a gente tem que se sacrificar, mas ela compreende e tudo vai bem, mas eu falo, não, peraí, então, quando o marido ou a esposa tem uma dificuldade, vamos compreender que ambos tiveram acesso às informações. Tinha lá todo o livro, que cada um fez na encarnação passada. Ó, o fulano era assim, 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 você vai encarar, vou. Então tá bom, ó, fulano é assim, então vem e se encontra aqui. Não pode chegar agora e falar, mas eu não sabia. Eu sabia muito bem. Teve décadas lá no mundo espiritual de olhar essa situação, tá? E a nossa escola na Terra não é uma escola fácil. Uma reencarnação, ela é um grande desafio. Disse então o irmão Jacó no livro Voltei, 2/3 das criaturas humanas encarnadas demoram-se entre a irracionalidade e a razão, e 1/3 está em trânsito da razão para a humanidade. O que quer dizer isso? Vamos lembrar Jesus, que começa e falou da humanidade sobre sua doutrina. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Jesus disse isso. Ou seja, poucos. Aqueles que realmente são tocados pelo Evangelho e vão vivenciar o Evangelho são poucos. 2/3 vão ter dificuldade. Por que esses programas de televisão são tão abusivos, com de baixo teor moral, terrível, invade as nossas casas? Porque a maioria da população gosta da Ibope. Então nós temos que saber entender que seguir o Cristo não é fácil e nem todo mundo quer seguir o Mestre. Tem esse personagem aqui, Fernão Dias Paz, foi um bandeirante. Lá atrás, lá no século XVI, Portugal ainda tinha o Brasil como colônia, e esse espírito, junto com outros, iam reencarnar para ajudar a expandir a fronteira brasileira. E ele conversa então com Ismael, que é o guia e protetor do Brasil. Anjo bom, antes de reencarnar, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é causa sinistra de todas as luzes e o demônio de todas as ambições? Ele com medo de encarnar. E sabia que, e realmente ele fez muita bobagem, né? Ele matou muito índio, perseguiu muito, e chegou aqui e se perverteu realmente. Deus o tem, ele deve ter voltado, mas ele não foi uma pessoa assim cristã, no aspecto da boa nova do Mestre. Diz ainda, aqui na vida espiritual, compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras, que é a Terra, a nossa consciência mergulha nas mais aflitivas perturbações e bem saber que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Então nós estamos aqui hoje e antes de reencarnar, nós assumimos um compromisso, mas sabíamos que seria difícil, e é difícil. Ser bom no mundo espiritual é ser bom entre os bons. Mas ser bom entre os maus, que predomina a maldade na Terra, é um grande desafio. Se nós não estivermos estudando, orando, nos preparando, a gente vai ser arrastado para as más inclinações.
Quantas pessoas se reúnem para conversar, uma conversa edificante, uma conversa elevada? Nesse livro, Renúncia, muito bonito, quem gosta de romance, muito bonito esse Renúncia. Aqui fala de Alcione, o espírito elevadíssimo, está no outro planeta superior à Terra, planeta de paz. Mas o amor dela, o Pollux, estava aqui na Terra. E ela era o amor do coração. E só estava fazendo aqui coisa errada. Então ela pede a um mentor para reencarnar na Terra, na época da França, para vir ajudar o Pollux, que era o seu amor. Aí diz então o mentor da Alcione para ela: conheço numerosos irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados por 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. O mentor tenta falar com ela para não vir. E seria muito difícil, mas ela teima e vem e consegue ajudar o Pollux e outros e tem sucesso total na sua missão. Mas ele falou, é uma missão arriscada. Então, uma encarnação na Terra, vamos prestar atenção, por favor, não é fácil, é um grande desafio. Quando Cristo fala, vigiai e orai, vamos prestar atenção nessas mensagens de Jesus. Não são mensagens assim soltas. É um programa para nós seguirmos, orai e vigiai. Olha o que aconteceu com o Império Romano, com toda arrogância, todo orgulho, as guerras e depois, hoje você for lá na Itália, ruínas. Deus nos deu condição de ter uma vida saudável, tranquila. Deus não criou problema para nós. Os nossos erros, nossos equívocos é que provocou os problemas que temos hoje. Olha a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Se somasse aqui, dá mais de 130 milhões de pessoas mortas, cidades destruídas. Diz os mentores que nós estamos andando em círculo na nossa evolução espiritual. Avançamos na questão da inteligência, mas nossos sentimentos estão muito congelados, o coração está muito frio. Felizmente, o Espiritismo explica que a reencarnação é um perdão divino, nos dá a condição de recomeçar. Então, nós esquecemos um pouco o nosso passado e vamos estar encontrando as pessoas que nós temos que fazer reparações. Mas Jesus não falou que seria um caminho florido, é um caminho de trabalho, quebrar pedra, difícil. Nós precisamos disso para saldar nossos débitos e para disciplinar o nosso espírito, muitas vezes irresponsável e inconsequente. Nós não temos que enfrentar mais os leões como os antigos cristãos naqueles circos romanos, mas o estresse da vida moderna não é fácil. Manter esse equilíbrio, essa serenidade é difícil. A vida na Idade Média, por exemplo, você não tinha muito estresse. Aquela vidinha na lavoura, na agricultura. Hoje, a gente está sempre pressionado por uma série de coisas, pressões de salário, de compromissos financeiros, filhos, a situação de violência nas cidades, um estresse muito grande. E hoje nós temos, então, a nossa personalidade com aspectos positivos e negativos das existências passadas. Mas aí vem aquela pergunta, se a gente se preparou tanto no mundo espiritual, por que nós erramos? Essa é a influência aqui das vidas passadas. Na verdade, os nossos erros do passado é como um vulcão. Se nós permitirmos, ele vai explodir. Então aí, se a pessoa se deixar levar pela fofoca, inveja, rancor, egoísmo, ciúme, ódio, vai ter problema. Então, o que nos falta nessa preparação? Que nós fizemos décadas e décadas de estudo naquelas cidades organizadas do mundo espiritual. Estávamos em harmonia, estávamos em paz. Todos nós, sem exceção, somos muito melhores do que somos hoje quando estamos no mundo espiritual. Porque não tem aquela pressão do mundo das coisas ruins à nossa volta. Então a gente consegue relaxar um pouco mais. Aqui é a grande prova. Vou voltar um pouquinho aqui no passado, aquela noite que Jesus iria ser preso, a Santa Ceia. O que o Mestre disse para os seus discípulos, para Pedro em particular? Em verdade te digo que essa noite, antes de cantar o galo, 3 vezes me negarás. Ora, Pedro amava Jesus. Como é que Pedro ia negar Jesus? Jesus constantemente ficava hospedado na casa de Pedro, lá em Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré. Pedro acompanhou Jesus, mas
Diz então Jesus: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro era muito rigoroso. E Pedro, ainda essa noite você vai entender que o homem é mais frágil do que perverso. E realmente, naquela noite Jesus foi preso e nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes. Por quê? Fraqueza moral. Pedro ainda não estava estruturado suficientemente para aceitar ser preso como Jesus foi. Então nós temos que aprender a superar a nossa fragilidade moral. Vocês já notaram que muitas vezes, decisões que nós tomamos, nós não queríamos fazer certas coisas e acabamos fazendo aquilo que nós não queríamos fazer. Deixamos levar. Eu não queria, aí a pessoa vai, alguém nos convence, uma decisão equivocada, a gente pega e vai seguir nessa direção. Então, as barreiras que nós criamos, que pode nos aproximar de Jesus, que nos veda essa aproximação, nós mesmos criamos. E nós temos que desfazer essas barreiras. Como? Paciência, caridade, perdão, fé em Deus, amor, desapego material. Isso é o elemento para desfazer essas barreiras que nos aproximam de Jesus. Então, assim como o próximo apóstolo Paulo, as portas de Damasco, ele viu a sua transformação, a sua condição de se aproximar de Jesus e mudar, nós sempre podemos mudar. Saulo estava perseguindo os cristãos, e ele viu Jesus, e ali foi a mudança de estilo de vida. Nós sempre podemos ter essa mudança de estilo de vida. Não importa a nossa sociedade, com tanta corrupção, tanta coisa errada, eles vão ter a experiência deles de resgate nos planos inferiores quando desencarnar. É nós. O que nós estamos fazendo em termos da nossa conduta? Lembrando que, mesmo esses que vão para lugares como umbral, como diz Jesus, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá, terá a oportunidade de ser resgatado. Então, além dos desafios relacionados com a nossa bagagem pretérita, tendência a repetir os mesmos erros, existem outros 2 desafios que nós temos que superar, que eu vou colocar aqui. Emancipação da alma é o desdobramento espiritual, quando a gente dorme, nosso espírito sai do corpo físico, e a influência dos espíritos. Então, essa bagagem pretérita nos faz cometer certos equívocos, repetir os mesmos erros, mas tem essas 2 influências. Na emancipação da alma, a gente vai se projetar fora do corpo quando dorme, de acordo com a nossa densidade moral, a minha conduta aqui na Terra. Onde é que está meu ideal? Eu posso tanto, quando eu estou dormindo, ir para os planos superiores ou ficar nas regiões do umbral. Imagina que a gente durma 8 horas por dia. Essas 8 horas, ou 6 horas, no mundo espiritual, se a gente tiver realmente interesse em melhorar, a gente vai estar estudando em vários centros de pesquisa. Então, toda a nossa vida, nós temos 6 horas de estudo todas as noites. Olha que bacana. Quando desencarnarmos, quanto a gente já leu, quanto a gente estudou, quanto a gente aprendeu e quanta gente evoluiu. E essa luz que nós vamos acendendo através do estudo é que vai nos proteger da influência dos espíritos, que eles estão sempre em nosso contato conosco. Nós temos uma população muito grande de espíritos desencarnados, praticamente 22 bilhões de espíritos desencarnados para 8 bilhões de encarnados. Então, nós estamos interagindo demais com o mundo espiritual, querendo ou não querendo. Por que eles estão interagindo? Pela sintonia mental. Então, essa influência espiritual sempre vai acontecer, dos espíritos elevados ou dos espíritos obsessores. Se eu conseguir bloquear a influência dos espíritos obsessores, eu posso estar sempre em contato com bons espíritos. Mas a minha conduta, a minha forma, meu estilo de vida é que vai estabelecer essas ligações, como está aqui, por exemplo, uma participação, uma simbiose negativa. Então, os obsessores podem tentar se aproximar de nós e sempre vão tentar fazê-lo, os encostos, mas com Jesus eu posso ter um bloqueio, evitar essa aproximação, de forma que eles não vão ter condições de se aproximar de nós, não no nível de nos prejudicar muito. Então, nós temos virtudes e defeitos, mas eu posso, com Jesus, fazer que as minhas virtudes fiquem mais potencializadas em relação aos meus defeitos, porque nós somos aprendizes aqui na Terra. E quando eu for decidir qual caminho a seguir, evidentemente eu vou seguir esse anjinho bonitinho aqui, não vai ser aquele bichinho vermelho, que é isso que interessa. Então, lembrando Jesus,
Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, porque esse é o caminho que Jesus nos apresenta. Muito obrigado. Passo a palavra agora para a nossa dirigente.